E aí, o meu cliente não está conseguindo apresentar resultados. Qual é o problema? Pois é, meus amores, esse é um tema extremamente comum, nem sei dizer quanto, porque acontece de fato. Não quer dizer que você seja inexperiente, porque acabou de formar e não está conseguindo fazer os cálculos direito, ou não está conseguindo fazer a conduta nutricional corretamente. Vamos bater um papo sobre isso. Olha só, quando nós estamos com o cliente, a primeira coisa que nós temos que fazer é a anamnese, certo? A anamnese é a nossa ferramenta para investigar o que pode estar acontecendo para aquela queixa do cliente ser persistente a ponto de ele precisar procurar ajuda. Então vamos usar como exemplo aqui a perda de peso, que é algo comum, mas uma perda de peso que precisa ocorrer, por exemplo, por motivos médicos. Então o paciente chegou até o nosso consultório porque o cardiologista disse que ela precisa perder peso, caso contrário, os problemas cardiológicos vão se agravar. Então é super importante que ele reduza o peso, certo? Certo. Então vamos lá. Qual que é a primeira conduta? Anamnese. Uma anamnese muito profunda, muito bem feita, ela vai ser a ferramenta que nós temos em mãos para conseguir mapear os problemas que aquele paciente pode ter. Problemas no plural, sabe por quê? Porque de fato nunca é uma causa só o fato de não conseguirmos fazer a beta-oxidação. Lembra lá da bioquímica? Emagrecer não é só lipólise, que é simplesmente quebrar a estrutura da célula de gordura e mandar essa gordura para algum lugar. Nós temos que oxidar essa gordura, certo? Para ela deixar de existir. Então, para fazer a beta-oxidação, muitas coisas têm que ser pensadas. Se a gente começar com o nosso pensamento lá pelo micro, o que pode estar acontecendo? Primeiro questionamento, será que essa mitocôndria está funcionando bem? Será que dentro dessa mitocôndria tem todos os elementos necessários para que ela funcione bem, para que ela consiga oxidar essa gordura? Tem ferro? Tem selênio? Tem manganês? Tem vitamina B3? Tem vitamina B2? Tem ácido lipóico antes para fazer as coisas funcionarem bem? Então, assim, a gente tem que pensar, na hora que está fazendo a anamnese, em identificar as características de uma disfunção mitocondrial. São várias, certo? Enquanto você está fazendo a anamnese e está fazendo essas perguntas que tem que ser bem profundas para você saber identificar isso tudo, você tem que elencar qual é o rol de problemas que pode estar prejudicando. O primeiro, será que esse paciente tem alguma característica das 3 principais causas de ganho de peso no indivíduo? Sim, meus amores, porque existe o triângulo da obesidade. O triângulo da obesidade, ele está centrado em 3 disfunções glandulares específicas. No topo nós temos uma tireoide que não está conseguindo transcrever uma quantidade de hormônios tireoidianos adequadas, a conversão do T4 a T3 não está acontecendo de forma adequada. A segunda ponta do triângulo e a mais comum de ser o problema base é um pâncreas hipersecretor de insulina, uma hiperinsulinemia. 70% das vezes o indivíduo está ganhando peso por causa desse eixo de um pâncreas hipersecretor. E o terceiro eixo, que é o eixo das suprarrenais, que é o eixo do estresse emocional. Será que esse indivíduo está vivendo momentos onde os picos de cortisol após as 16 horas são constantes? Será que ele está conseguindo degradar esse cortisol durante o dia? Será que esse cortisol está muito proeminente ao longo do dia? Então ele está sofrendo um reflexo do cortisol de forma muito intensa? Essas 3 pontas desse triângulo, uma tireoide que não consegue transcrever a quantidade correta de T4 e depois o organismo que não consegue fazer a conversão do T4 ao T3, um pâncreas hipersecretor e uma hiperestimulação das suprarrenais. Essas 3 hipóteses são as mais comuns para que a gente consiga aumentar a adipogênese, ou seja, guardar a gordura no corpo e não consiga queimar. Então, já temos ali,
3 pontos principais para analisar na anamnese. Afora isso, eu tinha falado da função mitocondrial, então tem que pensar um pouquinho. Será que ele está com sinais de que tem disfunção mitocondrial? Numa anamnese bem construída, nós temos como ver isso. Vou dar só uma diquinha para vocês, tá? Tem afta? Esse paciente está com muitas aftas? Esse é um dos sinais. Então a gente tem que saber fazer as perguntas certas para entender se ele está ou não com esse processo de disfunção, e isso também colabora. E aí os outros quesitos nessa anamnese, como é que é esse padrão de sono? Que hora que esse indivíduo consegue ir para a cama, dormir? Ele de fato consegue entrar em sono profundo? Ele está tendo interrupções nesse sono? Se tiver, qual é o horário? O horário vai definir o que está acontecendo internamente para que a gente saiba qual a conduta que nós vamos ter. Então, a hora que você está fazendo a anamnese, você está lendo lá, olha, anotando tudo e pensando: causa provável 1, causa provável 2, causa provável 3, causa provável 4. Na hora que você está fazendo essas anotações, depois você vai pensar com calma qual vai ser a conduta dietética que eu vou ter com essas prováveis causas. De acordo com o que você foi observando na anamnese, o indício vai mostrando para vocês qual é o peso maior. Será que o peso maior naquele paciente é a insulina mesmo? E se for o quadro dele de estresse intenso e insônia? Então eu acho que eu vou tratar por este lado primeiro. Vou escolher um protocolo dietético que sirva para controlar inicialmente o eixo das suprarrenais. Vou fazer todo um trabalho nutritivo para que as suprarrenais não causem nenhum tipo de alteração, para que elas fiquem o mais tranquilas possível, né?